Obrigado, irmãos. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Dizer que o pastor de vocês, o pastor Adilson, é um dos pastores mais legais que eu conheço. E eu falo isso também porque ele vai estar assistindo, ele aumenta a oferta. Não, brincadeira. Ele é gente boa mesmo, é um homem de Deus. Os obreiros daqui também me tratam tão bem quando eu venho. Espero que não fique só nessa segunda vez, mas que mais vezes eu possa voltar aqui. Eu quero, antes de entrar na palavra, dizer para você que por 23 anos, praticamente, eu fui pastor e 18 anos de uma igreja, a mesma igreja, 18 anos. E um dia eu estava orando perto do altar e Deus falou comigo assim, entrega a igreja. Eu até não discerni quem estava falando, me levei um susto. Falei, como assim? Quase que eu repreendi. Aí eu percebi que a voz era uma voz conhecida. Eu falei, mas como assim entregar a igreja? Calma lá, igreja de esquina, prédio próprio. A grande esmagadora maioria dos irmãos era de trigo, tinha algum joio lá, mas era pouco. Eu falei, não, Deus, está tão bom aqui, eu quero aposentar aqui, eu quero jubilar nessa igreja. E Deus me falou algo muito forte, Ele falou assim, entrega este púlpito que eu te entrego às nações. Eu falei, bom argumento, Deus. E eu entreguei, né? Foi um processo, passei por um discípulo que ficou muito feliz com a minha decisão, nem disfarçou a alegria, tchau pastor, vai na paz. Irmãos, eu tenho dado voltas ao mundo pregando a palavra nesses 1 ano e 9 meses. Deus é fiel. Acabei de voltar há umas 3 semanas atrás de Israel. Fiquei lá uns dias lá, foi tremendo o que Deus fez. Há 1 semana atrás eu estava na Argentina e eu não tenho parado, porque Deus é bom. Lembrando que eu era gago, eu comecei a pregar para boi e para vaca. Eu não sabia que o Billy Graham tinha começado a pregar para o milho. Não sabia que o Josué Arião tinha pregado para melancias. Deu uma loucura santa na minha cabeça, eu fui para o pasto e comecei a pregar de madrugada, porque eu percebi que de madrugada o coração das vacas estava mais quebrantado. E eu lá, que eu não tinha ninguém para me ver, para me atrapalhar, então eu pregava de madrugada. Gago, pregando de madrugada, com as roupas daquela grife famosa que me deram, ficavam mais largas para mim. Eu acho que eu que inventei a moda hip hop, né, aquela calça larga, camisa larga, e eu pregava ali para os bois e para as vacas, e ali Deus... pela primeira vez falou comigo de nações, que eu iria a muitas nações pregar o evangelho. Eu falei assim, como? Eu sou gago, eu falei. E Deus falou assim, você não tem percebido, mas nas noites que você tem vindo aqui, a sua gagueira desapareceu. Eu falei, poxa, é mesmo, eu não gaguejo mais. Na verdade eu gaguejo um pouco ainda, mas agora eu gaguejo em 3 idiomas, pela bondade de Deus. E tenho pregado a palavra por aí. E como nós mantemos nosso ministério? Hoje eu faço parte da Global Church, que fica em Washington, perto de Seattle. Na verdade é Puyallup, mas ninguém conhece Puyallup. Então é perto de Seattle. E sou um dos pastores do grupo lá. Porém, para que eu possa manter as minhas viagens missionárias, eu não vou para passear, irmão. Eu vou para pregar. Deus me deu livros, né? Eu tenho 3 livros publicados. Eu trouxe 2 aqui. Eu quero te dar um spoiler rapidinho deles, para poder entrar na palavra com vocês. Oração que agrada a Deus. Alguém já comprou esse livro? Glória a Deus. Só leu? Não. Amém. Se você leu, tenho certeza que você gostou. Esse livro aqui vai tirar de você todo o misticismo da oração. É um guia prático de alguém que está no campo missionário. E a oração muitas vezes é a única resposta que nós temos. Então não tem o que fazer, temos que orar. E eu quero te dar um spoiler rapidinho aqui, para pessoas que dizem assim, num capítulo que eu trato sobre empecilhos da oração. E tem uma parte que eu falo sobre pessoas que dizem assim, eu não sei falar. Como eu não sei falar... eu não sei falar com Deus. E está tudo bem. Não. Quem está pregando para você é um ex-gago. E nesse capítulo que eu falo sobre isso, eu falo da irmã Maria quando eu assumi a primeira igreja. Eu tinha 21, 22 anos. Tinha cabelo, que saudade, né? Abdômen tanquinho, faz muito tempo isso. E eu tinha o carro mais legal da igreja, eu era o cara mais abonado da igreja. E o pastor me deu autorização de ser o pastor daquela igreja, na congregação. Eu parei o carro, era super orgulhoso, ainda sou orgulhoso, mas Deus está me quebrando. Aí, igual você. Aí eu parei o carro na frente da igreja, desci, coloquei de propósito, para eles verem meu carro, né? Parei lá, desci e falei para o pessoal do louvor, façam um louvor como vocês estão acostumados. O pastor Amauri me empossou pastor dessa igreja, dessa congregação. Quando acabar o louvor, eu vou pregar a palavra. Sentei na cadeira mor. Que legal que não tem isso aqui, né? Mas sentei na cadeira mor ali e fiquei esperando. Aí, só lançamento, hinos assim, né? Até hoje só lançamento. Quero que valorize o que vou. E por aí vai. Aí, acabou o louvor, peguei o microfone e fui pregar. A irmã Maria sai dos bancos da igreja.
coque na cabeça, não mexe com essa irmã do coque não, isso aí não dá problema para você. Chinelo de dedo, super humilde, falou, pastor, eu queria dar um testemunha. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, a senhora vai ser sucinta? Ela falou, pastor, nem de cinta eu estou não, querida, a senhora vai ser rápida. Vou ser rápida. Então toma o microfone. Ela falou, pastor, eu não sei falar no telefone, eu não estou inventando. Ela falou assim, eu não sei falar no telefone. Eu só tenho que falar para o pessoal poder te ouvir. Dei o microfone para ela e eu dando no relógio. Vai logo, eu tinha na minha mente que ia pregar as muralhas de Jericó. Estava lá, vai cair tudo as muralhas hoje. Aí ela deu o testemunho dela assim. Ela falou, irmãos, eu moro numa chácara, eu não tenho máquina de lavar, eu lavo roupa na mão, no tanque. E todo o tempo que eu estou varrendo o pátio, lavando roupa, fazendo qualquer coisa, eu canto ao meu Jesus. E eu canto, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Lavando roupa. E o meu vizinho gritou, irmã Maria, eu levei um susto, porque ele não me chama. É legal se a caneca ficasse com a gente, né? Mas amém. Ele não me chama pelo nome, ele só me chama de palavrão, porque ele não aguenta que eu fique cantando o dia todo. Muito obrigado. Eu fui até a cerca, falei, pois não. Ele disse, irmã Maria. E eu estranhei, porque ele nunca me chama de irmã, e nem pelo meu nome. Ele só me chama de nome feio. E ele falou, irmã Maria, esse Jesus que você canta para ele o dia todo, ele é de verdade? E eu disse para ele, Jesus, ele é de verdade, ele é meu amigo. Eu falo com ele todo dia. Pois é. Vê se o seu Jesus pode fazer alguma coisa. E eu reparei, irmãos, que ele tinha um embrulho nos braços. Ele puxou aquele pano, era a neta dele. A neta estava morta. Antes de levar para enterrar, ele lembrou dos crentes. E eu passei por debaixo da cerca. Eu peguei aquela criança nos braços e falei assim, Jesus, eu não sei ler, não sei escrever. Cantar bonito não aprendi. Mas ele não perguntou de mim. Ele perguntou de você, Jesus. Se o senhor está vivo. O que aconteceu, pastor? Depois no final do culto você me procura, leva o livro. Isso é uma das histórias, irmão. Cada capítulo vai, no bom sentido, explodir a sua mente. Em nome de Jesus, histórias reais. Mais um spoiler rapidinho. O amigo dos pecadores. Os fariseus, aquela raça, eles chamaram Jesus de muitos apelidos, né? Beelzebu, chamaram ele de herege, chamaram ele de louco. E também chamaram, tentando o ofender, de amigo dos pecadores. Foi a única vez que eles acertaram. E nesse livro aqui você vai ter muito conhecimento teológico, mas também histórias que vão mexer com você. E uma delas, que eu quero contar rapidinho, já para entrar na palavra. Há uns 20 anos atrás, eu morava numa casa de madeira. Barraco de madeirinha, muito humilde. Tinha muito cupim lá. E a gente comia nosso almoço, nosso jantar. E as crianças falavam assim, pai, mãe, o que é esse negocinho duro? É tempero, filho. Mas não era. O cupim come madeira e descome uma coisa que parece madeira. Você já morou em casa e tinha cupim? Você sabe do que eu estou falando. Chega a quase quebrar nosso dente, né? Mas era muito cupim mesmo. E alguém me pergunta, por que você não dedetizou, pastor, o barraco? Eu tenho por mim que eram os cupins que seguravam as paredes. Ele se matasse, caía o barraco todo. E naquele tempo, eu pedi a conta do serviço, orando, Deus falou comigo, eu quero te usar. E eu era pastor auxiliar, saí do meu trabalho secular e fiquei orando. E orei um dia, estava gostoso, jejuei aquele dia. No outro dia, falei, não vou comer não. A esposa falou, vai comer? Não vou. Jejuei mais um dia, continuei orando, as crianças foram para a escola, a esposa foi para o trabalho e eu fiquei orando. Terceiro dia, assim foi, 5 dias. No quinto dia, eu estava zonzo, com dor de cabeça, cansado, com fome, angustiado, me sentindo sozinho. O pessoal foi para a escola, para o trabalho, e eu falei assim, Deus, eu estou há 5 dias orando. Eu orava mesmo, eu ia para o joelho ali e ficava ali bradando. Eu estou há 5 dias só tomando água. E eu não vi nada, não vi nem a pena de um anjo, não vi nada, da asa de um anjo, nada. Não senti nenhum vento aqui dentro, nem um arrepio, nada. Eu abro a Bíblia, parece que a Bíblia está escrita em javanês, não entendo nada. Onde o Senhor está, Deus? O Senhor se importa comigo? O Senhor está vendo minha situação? E eu apelei. Querido, não apele com Deus. Não é bom para você. O que eu falei? Eu falei, Deus, você não vem aqui, o Senhor não vem aqui porque é um barraco. Eu comecei a chorar.
o senhor não vem aqui nessa casa, estou te chamando faz 5 dias, o senhor não vem aqui falar comigo porque é um barraco, se fosse uma casa melhor o senhor vinha. E comecei a bater no assoalho, também era de madeira, e comecei a chorar, falei, Deus, eu estou te chamando, eu não quero nada, eu quero você, Deus, vem aqui, fala, me dá direção, me dá destino, me dá propósito, fala comigo, Senhor, o que eu devo fazer? E batendo no chão, e comecei a gritar, Deus, vem aqui, Deus, onde você está? Ah, meus irmãos, quando eu bati no chão, não era mais madeira que eu estava batendo, eu estava batendo na grama. Eu estava num gramado que ia até o horizonte. Não tinham mais paredes, o teto desapareceu. É aquilo que a Bíblia fala de arrebatamento. Não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu estava num barraco de madeira, e daqui a pouco eu estava batendo no chão, era uma grama verde. E Deus falou algo comigo. O que Deus falou com você, pastor? O amigo dos pecadores. No final do culto, você me procura, vai ser um prazer te vender. Pastor, por que você está vendendo esses livros? Queridos, escuta aqui. Deixa eu te falar algo aqui. Eu tenho um convite para ir para a Índia. Eu não posso nem falar o lugar da Índia que é, porque é um lugar que não se pode pregar o evangelho lá. É um lugar fechado para o evangelho. Lá eu vou estar trabalhando com crianças que têm lepra, irmão. Perguntei para o pastor lá, mas é seguro, pastor? Eu falei, seguro. Deus te protegerá. Eu falei, muito obrigado. God will keep you safe. Eu falei, thank you. Don't worry. Ah, claro. Mas Deus me chamou. Eu não queria ir para esse lugar. Um lugar muito humilde, muito pobre, né? E eu nem tinha aberto o e-mail do convite. Falei, acho que eu não vou não é de Deus não. Nem orei, porque vai que Deus falasse que era para eu ir. Aí fui pregar numa igreja. Esses dias veio um profeta e me abraçou. Falei, Deus, fala comigo, Deus. Mas profeta mesmo, profeta. Para ser o cara, falei, só solto quando você profetizar. Fiquei ali. Ele falou assim, aquela viagem que você está ignorando. Falei, quase empurrei o cara, vai embora. Sou eu te chamando, você tem que ir para lá. Eu vou te usar lá. Muitas pessoas serão curadas, serão salvas. E falou até o lugar assim, foi descrevendo o lugar. Então eu tenho convicção de que Deus me quer lá. E eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu não sei falar inglês. Don't worry. Eu estou aprendendo ainda, né? Aprendi com a Bíblia, um barraco lá. Pastor, eu não tenho passaporte. Eu tenho. Eu não tenho convite. Eu tenho convite. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. Então você me ajuda. Quanto custa, pastor? Qual que é o valor do livro? Imenso. São 25, 26 anos pregando a palavra no Japão, Europa, todo lugar, vendo milagre, ressuscitação de pessoas, todas as coisas que Deus está fazendo. Mas o preço é baixo, é R$45 cada um, e você me impulsiona, me ajuda a fazer missões. Quem entendeu, diga amém. Faz uma cara de crente, cheio do Espírito Santo, aquela cara assim, enigmática, e fala para apenas 1 ou 2 pessoas assim, estou sentindo que Deus vai te usar para me dar um livro do pastor. Fala aí. Fala com autoridade, irmão. Fala como quem crê. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 19. Lucas 19, abra sua Bíblia aí. Um pouquinho mais de fundo para mim, por favor. Lucas 19, verso 1 a seguir. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos. Você pode dizer assim, Zaqueu. Você pode dizer chefe. Pode dizer rico. Continuando. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Você pode dizer assim, por favor, baixinho. E correndo adiante subiu num sicômoro para o ver. Diga assim, figueira brava, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Espírito de Deus, abre nosso entendimento mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Amém. Dos anos para cá, eu tenho buscado me tornar um pregador de uma mensagem só. Como assim, pastor? Não fica monótono? Depende do assunto. O meu assunto é Jesus Cristo. Então eu te digo que eu vou pregar a vida toda e quando eu morrer, vai ter assunto ainda para falarmos sobre Ele, porque Ele é o centro do universo, Ele é o centro da palavra e os anjos se dobram diante dEle, a Ele seja dada a glória. Então eu procuro ser um pregador cristocêntrico.
Eu procuro colocar Jesus no centro da narrativa. Porque eu entendo que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Cristo. Se você for no original, vem de ouvir a palavra de Cristo, não de Deus. Qual a diferença? Se eu só ouvir a palavra de Deus e excluir Cristo, que também é Deus, é o Deus Filho, eu vou ficar com medo de Deus. Porque o Sinai fumega, gente morrendo, adoidado, né? No atacado e no varejo. Você vê o Velho Testamento, meu Deus, entrou o pessoal com fogo estranho, saiu fogo da arca, matou todo mundo. É loucura. Mas quando eu vou a Cristo, eu encontro aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Fico cheio de esperança, cheio de fé salvífica, fé que me salva. Sinto autoridade e me aproximo de Deus e recebo aquilo que eu preciso. Então, eu sou um pregador cristocêntrico. E eu quero usar os óculos dessa chave hermenêutica que é Cristo, para ver esse texto. Queria que você viesse comigo, ponto a ponto aqui, fazendo algumas reflexões no tempo que nós temos juntos. Primeiro ponto. Havia um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia, fazendo referência aqui ao Shrek, é um livro de camadas. Quem entendeu a referência? Ninguém? Só eu? Beleza. Lembra da cebola? Mas tudo bem. É um livro de camadas. A revelação, ela é contínua. Você pode pegar um texto e se debruçar nele a vida toda e sempre vai ter alguma coisa que você ainda não percebeu. Na Bíblia, o nome das pessoas tem chaves dentro. E o nome de Zaqueu não foge desse princípio. O nome de Zaqueu tem um significado para nós. Podemos aprender com o nome dele. O nome dele significa puro e santo. Diga puro e santo. Diga Zaqueu. Você falou em hebraico puro e santo. Zaqueu era puro e santo no seu nome. Mas eu te pergunto, um publicano era alguém puro e santo? Porque veja só, a multidão falou assim: como que Yeshua vai ficar na casa de um pecador? A própria multidão já apontando para Zaqueu diz: esse cara é de má fama. Esse cara não é boa gente. E o próprio Jesus diz no final do texto que lemos: chegou salvação na tua casa, só pode receber salvação quem está perdido. Então, o nome dele, puro e santo, olhe para mim por favor, é um paradoxo com aquilo que ele é. Ele carrega um nome nobre, porém ele não é tão nobre assim. Deixa eu te explicar algo aqui. Quando alguém tinha que ser judeu, tinha que ser hebreu, se tornava publicano, para a família era morte. Era como se ele tivesse morrido. Quem assistiu Chosen aqui? Viu lá Mateus? Tem um pouco de espectro de autismo, que ele não tem mais família. Até os discípulos não gostam dele. É tipo isso e pior. Você viu que ele anda na rua com dois romanos, dois pretorianos, com espadas desembainhadas para proteger ele. Um publicano era alguém odiado. Está entendendo? Agora escuta isso aqui. Se o pai de Zaqueu, um dia depois que Zaqueu mudou para o lado negro da força, né, se tornou um publicano, que é o cobrador de impostos, e alguém encontrasse o pai dele e dissesse: Abraham, como está seu filho Zaqueu? Ele ia dizer: meu filho é morto. E a pessoa ia dizer: não, impossível, eu vi ele na feira ontem, eu conversei com ele, está cheio de saúde, como ele morreu? Meu filho se tornou publicano. E então, o interlocutor ia estender a mão e dizer: meus sentimentos, não é fácil perder um filho. Está entendendo? Então, Zaqueu, ele se tornou alguém odiado pela própria família. Por quê? Porque ele extorquia o próprio povo. Deixa eu te explicar algo aqui. Zaqueu tinha uma inteligência ímpar, como se fosse nos dias de hoje, ok? Então, um pouco tempo atrás, quando os anúncios de emprego eram no jornal. Quem se lembra disso? Quem já procurou emprego no jornal? Você é velho. Aí, abriu o jornal lá e viu: o Império Romano requisita hebreus de hebreus, ou seja, alguém que seja nascido de pais judeus, que fale hebraico, fale aramaico, fale latim, seja bom com números e goste de tarjan, dinheiro. Zaqueu falou: sou eu, eu quero. Se candidatou. Quando ele faz isso, siga meu raciocínio, ele quebra as pontes com a família. Então ele entra num estado de isolamento. Você pode imaginar isso? Um dia ele tem família, no outro dia ele não tem mais. Ok, mas ele tinha os seus iguais, os outros publicanos, eles se reuniam, eles conversavam. Porém ele era tão mal em ser bom, ou tão bom em ser mal, que ele vai galgando os níveis, até que ele se torna chefe de todos. E eu te faço uma pergunta: você já foi colega de trabalho de alguém e você atingiu um cargo de chefia, de supervisão? Você viu como é que muda as coisas? Você já não é mais aquele amigo: poxa, você está diferente, agora você está cobrando a gente agora.
Você agora é amigo só do patrão. Então ele tinha um isolamento com a família e agora no próprio campo onde ele trabalhava estava isolado. Você pode imaginar a angústia desse homem, o buraco que ele tinha no peito. Ele era um pobre homem rico, só tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha família. Meu Deus, que tristeza. E sabia que era um enganador, sabia que era um homem mau porque ele extorquia pessoas humildes do povo. E daí, pastor? Onde que Jesus entra nessa história? Te faço uma pergunta. Quem deu o nome de Zaqueu para Zaqueu? Quem deu o teu nome? Como é que você chama, querido? Um pouquinho mais alto, por favor. Pedro. Legal. Kefa. Quem deu o teu nome para você? Meu pai e minha mãe. Quem deu o seu nome? Meu nome é Anderson, por causa daquela margarina. Anderson Clayton. Muito antiga. Virou Cleibon. Cleibon você conhece, né? É profético. Deus vai me dar um coração de margarina derretido para as coisas dele. São os pais que dão nome aos filhos. Por que deram o nome de santo e puro para aquele moço, para aquela criança? Qual que era a intenção dos pais? Que ele crescesse para servir a Deus. Onde está Cristo, pastor? Aquele que nos fez para sermos puros e santos. Nos projetou na sua prancheta, no mundo espiritual, na sua mente. Ele desenhou o ser humano e disse assim: farei ele na mente de Deus, farei ele a minha imagem e semelhança, ele será puro, ele será santo. Nem os anjos serão como ele. Ele será híbrido, ele será matéria e espírito. Ele poderá se reproduzir coisas que os anjos não podem fazer. Eu chamarei de meu filho. Uau! Se você pegar a genealogia de Jesus, em um dos evangelhos, vai voltando até que fala assim: o pai de Adão é Deus. Deus criou o homem perfeito. Escuta isso aqui. Não tem essa história de serpentinha, uma serpente, Adão e Eva pelado, né, andando no jardim. Não, queridos. Jardim do Éden, portal que olha para a vida. Era um portal dimensional, os céus e a terra se encontravam ali. Quando Deus foi fazer o universo, Ele usa o verbo no hebraico, bara. Bara é falar. Ele falava e as coisas aconteciam. Quando Ele vai fazer o ser humano, o verbo muda. O verbo é içar, espremer com as mãos. Peraí, calma lá. Vamos filosofar sobre isso. Deus é espírito, Deus não tem mão. Pois é, fica imaginando aqui. Fica aqui conjecturando, imaginando. Deus sempre espírito, os anjos foram criados, já viram ele lá no trono, adoraram a Deus, de repente Deus está criando tudo. Eles falam: uau, que legal, né? Ele fala, as coisas acontecem. Uau, que Deus tremendo que a gente serve, né? De repente, Deus se transforma. Ele toma forma humana, ele tem mãos, porque o verbo é içar, é pegar com a mão. Deus fica parecido com um ser humano, com um humanoide, cabeça, tronco, pés. E Deus desce no Éden, porque Ele tem que pegar no barro do Éden. Você está imaginando isso, gente? Pelo amor de Deus. Deus ajoelha e pega a lama e faz um boneco. E sopra nesse boneco o Ruach HaKodesh, o vento de Deus, o Espírito de Deus. E aquele boneco se torna alma vivente e se levanta. E a primeira coisa que o homem vê é o Criador. E o Criador fala: eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança, puro e santo. Adão era o vice-rei de um planeta. E ele não estava nu, ele vestia glória. Moisés viu as costas de Deus, o rosto brilhou por muitos dias. Teve que cobrir o rosto com um pano, um tecido, porque feriu os olhos dos hebreus. Os hebreus tinham medo de Moisés. Moshe, te afasta. Essa luz que você está irradiando fere os nossos olhos, temos medo. Viu as costas, num relance, Deus só passou. Ele estava com a fenda na rocha, no seu rosto. E a pele, onde viu as costas de Deus, ficou brilhando. Adão e Eva viam a Deus todo dia. Meu Deus, que alegria. Deus descia. E aí, Adão, como foi seu dia hoje? Como foi, Eva? Eles olhavam Deus face a face. E eles resplandeciam com kabod, a glória de Deus. Ei, eles não estavam nus, eles vestiam glória. Projeto original de Deus, extraordinário. Mas o homem se corrompeu. Comeu do fruto,
Quando ele come do fruto, ele diz para Eva, estamos nus, porque Icabod, a glória se foi. Estamos vendo que temos pele, agora somos como os outros seres criados. Deus os expulsa, coloca uma espada que se revolvia automaticamente no caminho do Éden. Sabe quem enfrentou essa espada? O centro da minha mensagem, Jesus de Nazaré. Uma espada transpassou ele, para que nós pudéssemos voltar ao Éden. Mas escute, Zaqueu saiu do projeto original. O ser humano também saiu do projeto original. Na sequência, nós vemos que Zaqueu percebe que é muito pequeno. Ele fala, ixi, não dá não, eu sou muito pequeno. Eu estava uma vez em Portugal, fazendo missões, e um amigo meu, que também é missionário, levou o carro dele para arrumar numa oficina, e o pessoal enganou ele, ele contou para mim, eu fui lá muito bravo, ele é pequenininho, eu sou maior que ele. Falei, vamos lá. Cheguei lá, o mecânico maior do que eu. Falei, não dá nada. Fiz uma cara feia, fechada. Falei, o que está acontecendo aí? O cara falou, esse é o preço. Eu falei, não, vamos tirar o carro daqui, vamos te pagar o que nós tínhamos combinado. Ele falou, não vai. Eu falei, vou. Aí veio os irmãos dele, primo, né? Ele era o baixinho da família. Os caras desse tamanho, assim. Com ferramenta na mão, chave inglesa e tudo mais. Eu olhei e falei assim, quanto que é? Ele falou, tantos euros. À tarde vou trazer o dinheiro e vou levar o carro embora, hein? Vamos embora. Tem que aprender a se medir. Zaqueu se mediu e viu que era muito pequeno. Te faço uma pergunta. Qual ser humano tem altura suficiente para ver a face de Deus? Moisés, que é chamado amigo de Deus, pediu para ver. Deus falou assim, negativo. Nenhum ser vivo pode ver a minha face e viver. Se eu olhar para você, você será desconjuntado, você vai ser consumido pela minha glória. Zaqueu percebeu que era muito pequeno, e nós fomos todos nós diminuídos pelo pecado. Prova, pastor, prova. Íamos viver para sempre. No mundo não haveriam cemitérios. No mundo não haveriam hospitais, nunca ficaríamos enfermos. Irmãos, nesses 20 e tantos anos como pastor, eu já fiz inúmeros funerais, inúmeros, de crianças, adolescentes, jovens, anciãos. E quando eu saía pelos túmulos para voltar para pegar o carro, eu ia falando às vezes baixinho assim, Senhor, eu sei de quem é a culpa, ouvindo os gritos, os soluços, às vezes com a camisa molhada de lágrima de alguém. Eu sei de quem é a culpa é do meu pai Adão. Ele nos rebaixou a isso que somos agora. Agora morremos, diminuímos. E o que Zaqueu pensa em fazer? Ele fala, vou subir no sicômoro. Sicômoro, na realidade, é uma figueira brava. Diga figueira brava. Ele sobe numa figueira brava. E figueira brava é uma planta que tem espinhos. E o fruto não é bom. Ele sobe naquela figueira para conseguir alcançar a estatura suficiente para enxergar a Deus. Porque Jesus é Deus. Há um jogo de palavras aqui. Ele quer ver a face de Deus, não tem estatura. Ele sobe numa figueira brava. Te faço uma pergunta. Qual foi a primeira planta que Adão encontrou para se cobrir depois que caiu? Folhas do quê? Recebi no vídeo. Folhas de figueira. Folhas do quê? Figueira. O pessoal sabe tudo. Se cobriu com folhas de figueira. Deus disse negativo. Não é assim. Agora vou ter que derramar sangue para cobrir vocês. Vai ter um preço. Essa figueira brava é um símbolo de todas as religiões da terra. Me permita dizer algo para vocês. Existem só 2 tipos de religião. A que nós servimos, a que nós estamos, graças a Deus, dentro, e todas as outras. Prova, pastor, prova. Estava no Japão uma vez, eu fui lá com R$50, e eu descobri que eles nem sabem o que é R$50. E eu fui lá, e às vezes eu tinha fome, e para passar fome eu ia correr de manhã. Eu dava uma corridinha para passar o... Tinha comida lá, tinha, mas eu como demais, né, irmão? E tinha que racionar que tinha muitos missionários lá na casa. Aí eu ia correr. Aí eu gostava de correr e falava pro pessoal assim, oi, gozaimasu! Os japoneses faziam, os! Eu falei, legal. E na corrida que eu fazia, em várias ruas tinham Budas, o Siddhartha Gautama, de bronze, na posição Buda me twist, que se eu colocar outro pé aqui eu caio, né? Outro pé ali, com a mãozinha assim. E os japoneses, todas as manhãs, colocavam maçãs, bananas, frutas, para os Budas. E eu passava com fome. E eu olhava para o Buda. O Buda não olhava para mim, porque tem olhos e não vê. E eu pensava assim, poxa, além de ter olhos e não ver, tem boca e não come. Podia comer, né?
E parece que vinha um demônio e falou assim, pega uma maçã. Por que você não pegou, pastor? Por causa da ética. Estou em outro país, não posso pegar. E também tem a Yakuza, que é aquela máfia. Os caras usam as espadas, deixa quieto, fica com fome. Por que eles colocam frutas para o Buda? O ser humano tentando se reconectar com o divino, fazendo algo para que o divino olhe e diga assim, uau, parabéns, é isso aí. Eles colocam frutas para o Buda, para que o Buda fique feliz e os abençoe. Sim ou não? Sim. As religiões de raiz afro, não todas, mas algumas, têm sacrifício de animais. Olha o trabalhão que dá. A pessoa pega o animal, vai para um lugar específico, às vezes uma encruzilhada, é depois da meia-noite, numa sexta-feira, mata aquele animal, acende vela, bate tambor, canta, joga pipoca, joga não sei o que. Né? Por que ele faz isso? Para irritar a entidade. Não. Por que ele está fazendo aquilo lá, na cabeça dele? Me ajuda? Para que a entidade divina fique feliz com ele, diga isso aí, matou certinho. E agora está tão difícil as coisas, a pessoa está fazendo com caldo quinor, né? Essa galinha. Aí faz lá a entidade, legal, isso aí. Por que alguém sobe uma escadaria de joelhos? Joelhos sangrando. Por que alguém sobe numa promessa, acende uma vela do tamanho do seu próprio corpo? Todas essas coisas é uma forma de tentar se aproximar de novo do divino. Seja ele qual na mente da pessoa for, a entidade divina que ele celebra, ele quer se conectar com ela, então ele trabalha, ele se esforça. Todas estão inseridas aqui. E a outra, Isaías 64, 4. Essa é totalmente diferente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não é Zaqueu que desce, é Jesus que vai até Zaqueu. Zaqueu, eu estou te vendo, Zaqueu. Você não podia me ver, mas eu te vejo. A salvação veio para você porque foi um ato de Deus. Deus invadiu a terra. Deus não mandou alguém, Ele mesmo veio, assumiu o seu lugar e te salvou poderosamente. É um amor extravagante. É um amor imensurável que nos alcançou. Você foi acertado pelo amor de Deus, você foi salvo por Ele. Salvo para salvar, para servi-lo. E agora as boas obras que você faz não é para ser salvo, é porque você foi salvo. A dinâmica é outra. Eu não faço coisas mais numa figueira brava, cheia de espinhos. Oh, Deus, me veja aqui. Não. Eu estou com Ele no trono, assentado em Cristo, com Cristo, em regiões celestiais. Então aqui na terra, eu quero fazer tudo que eu puder, para que o nome dEle seja glorificado. Para que minha esposa diga assim, esse cara é crente. Para que os meus filhos digam, meu pai é crente. Aleluia. Mudou a dinâmica. Ele fala, desce, que eu quero passar na tua casa, eu quero pernoitar na tua casa. Deixa eu dizer algo aqui, de forma cristocêntrica, vendo além do texto. Não é isso que Deus quer fazer com todos? Abaixa só um pouquinho o fundo para mim. Não é isso que Deus quer fazer com todos? Habitar em nós? Você se lembra de Pentecostes? O Espírito Santo veio, encheu os homens, e tem sido assim desde então. Lembra quando Moisés desce com as tábuas nas mãos, lápis azuis, era como se fosse safira. Ele desce, ele quebra aquelas tábuas, manda matar a galera que estava adorando os bezerros de ouro, em orgias ali, o primeiro carnaval da história. O pessoal dançando e pulando, todo mundo pelado. Ele fala, mata. Os levitas vêm com as espadas e começam a matar. E aproximadamente, olha para mim, 3.000 homens são mortos naquele dia, era uma manhã. Sabe que festa era aquela? Foi o primeiro Pentecostes. Depois que Jesus paga o preço por você e por mim, o Pentecostes em sequência, 3.000 são salvos, é o mesmo número, é Deus fazendo de novo, é a mesma festa, mesmo horário. Não é que Pedro era o cara e pregou muito, Deus tinha um propósito naquele dia. O desejo de Deus não é só morar em Zaqueu, mas é morar em cada um de nós. Ele não quer mais habitar em arcas, Ele não quer mais habitar em templos, Ele quer habitar em nós. Ele quer que eu e você tenhamos consciência que estamos carregando a glória. Eu estava em Jerusalém. Quanto custou, pastor? Diz que custa 20.000 por cabeça. Diz que é 40.000. Quanto você pagou? Nada. Aleluia. Como é que faz, pastor? Lugar secreto. Fica incomodando o mestre. E ele me mandou para Jerusalém. Aleluia. Minha esposa riu quando eu falei para ela. Deus falou comigo que a gente vai para Jerusalém em 2023. Ela riu, fez igual a Sara. Eu falei, não ri não, porque eu fui lá em Jerusalém, voltei numa visão. Nós vamos para lá. Ela falou, amém. E acabamos de voltar, pela bondade de Deus. Aí lá no Moriá, no Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac, eu estava lá.
Aí o pessoal que é do outro time falou assim, you must to go, você precisa ir embora, porque vai começar o Ramadã. Aí eu falei, ok, fomos saindo, fui sair pela porta que entrei, os guardas falaram, você não pode sair por aqui só se você for muçulmano. Eu falei, então por onde que eu saio? Já dando nervoso já, por onde que eu saio? Sai pela outra porta. Peguei minha esposa, vamos, que o negócio vai ficar ruim aqui. O pessoal gritando, Ramadã, gente descendo um monte cercado. Quando nós íamos sair, tinha mais ou menos uns 8 homens armados de Israel, do exército de Israel. Mas não é armado, irmão, não é assim com 22, com 38. É armado, é metralhadora Uzi, fuzil, R-15, é lança-bomba, granada no corpo. É tipo para parar o Hulk. Aí eu passei e vi aquele pessoal numa meia-lua, assim, olhando para o monte, e tinha mais ou menos uns 10 ou 12 judeus ortodoxos, olhando para o Moriá, tentando olhar, porque não dava para ver, eles estavam vendo um morro e depois vinha o Moriá, que era onde antes era o templo de Salomão, e o templo também de Herodes. E eles ficavam falando em hebraico. Meu hebraico é muito curto, não entendi o que eles estavam falando. De repente, o pessoal falou assim, vocês também têm que ir embora. E os soldados disseram, precisamos ir. Começou a chegar gente, eles falaram assim, nós precisamos ir. E pela primeira vez na vida eu vi o que li nos livros que estudei. Os judeus não dão as costas para o Moriá, porque lá no passado, há mais de 2.000 anos atrás, ficava o Santo dos Santos. Eles foram saindo assim, ó, olhando para a montanha e chorando. Um deles deitou no chão, mas não imagina um chão limpo não, imagina um chão da rodoviária de Curitiba, cheio de bituca de cigarro, gente que cospe, sujeira, cocô de gato. Ali ele deitou lá de fora do portão e começou a gritar. Ele gritava, irmãos. Deitou a sua roupa ali com o rosto no chão e começou a gritar em hebraico. Eu não sei o que ele estava gritando. E Deus falou comigo. Eles suspiram por uma presença que se foi. E vocês carregam essa presença e às vezes vocês não valorizam. Zaqueu, eu quero morar na tua casa. Eu quero estar na tua casa uma noite. Eu quero pernoitar na tua casa. Ei, puro e santo. Eu não sou pastor. Você é em Cristo. Em Cristo você está voltando para o projeto original. Deus quer morar em você e tomar o controle da tua vida. Indo para o final, Zaqueu está sentado à mesa, olhando para Jesus. Ele está zonzo, Zaqueu está zonzo. Tipo assim, o Messias, ou então o Rabino da Galileia, Yeshua Natzaren, está na minha casa. Meu Deus, que tremendo. E Jesus está pregando, porque, entenda algo aqui, se você é cristão mesmo, o seu assunto sempre vai remeter para Cristo. Você vai falar de futebol? Eu não sei nada de futebol, eu não sei nem jogar. Pastor, é pecado jogar? Como alguns de vocês jogam, chega a ser quase um pecado. Mas se eu for conversar de futebol com alguém, eu falei de alguém sobre o Pelé, por exemplo, eu falei, e o Pelé? O cara falou, rei do futebol, né? O cara pois é, morreu, né? Mas tem um rei que nunca morre, dá-lhe Bíblia. Está entendendo? Sempre pregando. Então Jesus está falando do quê? Está falando do reino. Aqui eu estou supondo, ele está falando da palavra, ele é a palavra encarnada, aquilo flui. Só que não é alguém pregando, irmão, é Jesus falando. Cada palavra é como um míssil no coração de Zaqueu. Pam, pam. Pra você ter uma ideia, num certo momento da história de Jesus, os fariseus chamam os guardas do templo, 2, e falam assim, vão lá e tragam o jovem rabino algemado debaixo de cacetada. Quero ele aqui, vamos fazer algumas perguntas para ele. E os 2 eram os piores, tipo orelha quebrada, jiu-jitsu. Os caras vão descer o braço, não tem para ninguém. Ordem dada é ordem cumprida, vamos quebrar tudo. Eles estavam já combinando, eu vou chegar com 2 pés no peito dele. Eu vou dar uma cabeçada, beleza, é nós. Era fácil, o cara, 30 e poucos anos, né? Vamos lá, vamos prender o cara. Só que eles chegaram no horário que ele estava falando. Aí eles pararam, conversaram com o outro, aqui estou supondo, né? Vamos esperar terminar? Melhor, a multidão pode despedaçar a gente, né? Vamos esperar acabar. A hora que ele acabar, nós prendemos ele. Fechou, é nós. Yes. Prega aí. De repente, imagino eu, que um deles fez assim, ó. E o outro falou assim, rapaz, é alguma coisa nessa árvore aí que o negócio tem uma alergia, percebeu? Daqui a pouco Jesus falou alguma coisa engraçada, um deles... Sei que no final eles voltam de mãos vazias. Os fariseus falam assim, cadê o moço? Cadê o prisioneiro? E um deles, talvez o mais corajoso, abaixa a cabeça e fala, não conseguimos prendê-lo. Por que não conseguiram prendê-lo? Porque ninguém nunca falou como ele fala. Aleluia.
Jesus dentro de você, deixa Ele falar, meu irmão. Ele vai te contar coisas que você não sabe ainda. Ele vai mudar a tua história. Enquanto ele ia falando com Zaqueu, alguma coisa de Zaqueu começou a ser restaurada. Zaqueu se levanta e fala assim, ó, é o seguinte, ó, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se roubei de alguém, tinha roubado de muita gente, vou devolver 4 vezes mais. Meu querido, isso é conversão do nível mais profundo, porque converteu o bolso. Não aqui nessa igreja abre é uma bênção. Mas tem igreja por aí que o cara vem há 20 anos, nunca devolveu o dízimo. Por quê? Ele é crente, vai para o céu, vai. Mas o bolso dele não é. Acontece. Tem gente que é crente, o celular não é ainda. Tem gente que é crente, mas ficou com a língua para fora na hora de batizar. Zaqueu, ele se levanta do jantar, ou do almoço, eu imagino o jantar. Ele se levanta, olha para cá, transformado e transtornado. Cara, ele queima milhares e milhares de dólares no dia de hoje. Ele morre, fala, eu quero nem saber. Perto daquilo que eu estou recebendo, meu dinheiro não vale nada. E ele devolve. Dá metade para os pobres. Eu fico imaginando um pobre na janela, ouvindo a conversa, se alegrando. Uau, vai cair algum cascaio para mim. E Jesus fala, olha, chegou salvação na tua casa. Ou seja, o que aconteceu com você, puro e santo, é tão profundo que vai mudar a história da tua família. Queridos, indo para o final, Adão caiu, e o que ele fez para cair? Ele desobedeceu fazendo o quê? Quem se lembra? Quem estava lá? O que ele fez? Ele comeu. Comeu um fruto que não podia. Atrapalhou todos nós. Jesus, a Bíblia chama ele de último Adão. Não virá outro. Por que Adão? Porque ele é semelhante a Adão, só que melhor. Ele não tem pecado. Adão foi concebido, foi feito sem pecado, Jesus também. As semelhanças são poucas, as diferenças são muitas. Adão cai num jardim de delícias. Jesus vence o diabo no deserto. A estrutura de Jesus é outra. Adão é chamado alma vivente. Jesus é chamado espírito vivificante. É outro nível, está entendendo? Mas eles são parecidos, porque eles são o homem sem o pecado ainda. Adão cai, Jesus não. Agora escuta isso aqui. Você reparou que Jesus também, como Adão, ele faz o contrário, ele traz algo para você comer? Aonde? Na ceia. Ele fala, come do meu corpo. Aquele fruto trouxe morte. Ele fala, aquele que comer desse pão não morrerá. Está entendendo o mistério? Os pais de vocês comeram maná. Era uma figura, um desenho, um rabisco do que eu sou. Eles morreram, mas aquele que comer do pão que eu dou nunca mais terá fome. Beber da minha água nunca mais terá sede. Aquele que come do meu pão tem vida comigo. Ele é o último Adão. Come e vive eternamente. Alguma coisa aconteceu naquela mesa. É o que vai acontecer conosco. É o que está acontecendo. Como assim, pastor? Ambiência. Quando você começa a gastar tempo com Jesus, você muda. Sem esforço. O esforço é gastar tempo, mas chega uma hora que o tempo muda. E você já não consegue sair mais da presença. Eu estava numa igreja pregando. Se eu já contei aqui, finge que eu não contei. E a minha esposa falou, amor, amanhã o pastor vai trazer a família dele para te conhecer. Eu falei, top. Vai ter café da manhã, farturão. Pastor muito rico, abençoado. A mesa assim, como daqui até o final do púlpito, até o final do altar, de vidro. Eu falei, cabe comida ali. De manhã, a gente estava naqueles camas com lençol de seda egípcia. Eu falei, não quero nunca mais ir embora desse lugar. Vou ficar aqui pregando, se ele deixar a vida toda. Aí eu acordei e já fui para o joelho, porque eu escorreguei da cama assim, já fui para o joelho, caí de joelho naquele tapete fofinho, já comecei a orar ali. Falei, oh, Jesus, que gostoso estar aqui, hein? Glória. Aí minha esposa saiu, voltou, falou, amor, o pessoal chegou, querem te conhecer. Eu falei, já vou. Fui levantar, o Espírito de Deus falou assim, onde está indo? Eu falei, galera, chegou. Não. Você vai ficar orando aqui. Tá bom. Eu falei, depois eu vou. Ela foi lá, passou 10 minutos, ela voltou. Amor, ninguém comeu ainda, estou te esperando. Eu chorava muito. E Deus me quebrando ali. Eu falei, não posso ir, amor. Eu preciso ficar aqui orando. Ela foi lá. Passou mais 10 minutos, irmão, meia hora. Ela voltou com a cara desse tamanho e falou assim, amor. Eu falei assim, eu chorava muito. Eu não posso sair daqui. Aí o pessoal comeu. Quando o último deles comeu, o Espírito de Deus falou para mim assim, levanta-te agora, lava o teu rosto e vai comer. Eu não entendi nada. Lavei o rosto, peguei
Era aquele apartamento open space, né? Eu tô aqui na cozinha vendo os caras na sala, e todo mundo com a cara fechada para mim, até minha esposa. Tomei café, comi uma cuca, os negócios lá, e fiquei quieto. Preguei, aquilo era um domingo, preguei à noite. Segunda-feira de manhã o pastor foi lá me trazer uma oferta, uns presentes. Ele era pequenininho, tipo Adilson, grande por dentro. E falou bem assim: pastor, gostei da sua mensagem, muito boa a sua mensagem. Gostei de conhecer sua família é top. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele começou a chorar. Eu falei: ixi, vai me destruir agora ele vai me quebrar. Ele era mais velho do que eu, nem brigar com ele eu posso, porque ele é menor do que eu e mais velho do que eu. E está sendo super educado, porque ele me xinga. Tem uma coisa, pastor, que você fez, que eu preciso te falar. Eu falei: ixi, agora vai aquela pá de cal, né? Quando sua esposa foi chamar o senhor para comer, o Espírito de Deus falou comigo assim: você me obedeceu mais no passado. E eu disse na mesa: não, eu te obedeço ainda. Não. Você está perdendo a sensibilidade de me ouvir. Você está perdendo o desejo pelo ambiente profético, pelo lugar secreto. Mas eu vou usar o meu filho para te provar que isso é verdade. Ele não virá sentar-se à mesa enquanto vocês não terminarem. E pastor, eu ficava enrolando no café. Eu dizia para sua esposa: volta lá e chama ele, na esperança de o senhor sair do quarto e sentar com a gente. Eu poder dizer: não era o Espírito Santo, é coisa da minha cabeça. E eu fiquei enrolando ali, demorando no meu café. Quando eu terminei de tomar o café e saí da mesa, o senhor veio e se assentou, e aquilo quebrou eu por dentro, pastor. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Ele vai direcionar você para o melhor que você possa imaginar. Eu não me arrependo de nada que ele pediu que eu entregasse. Tudo que eu entreguei, ele me deu muitas vezes mais. Irmão, eu estava batizando a minha esposa no Jordão, há, 20 dias atrás. E ela me batizou, eu batizei ela. Nós dois sozinhos, se pegamos na mão do outro. Um batiza o outro, tá bom. Batizou lá, batizei ela. Estávamos saindo das águas. Uns brasileiros: vocês batizam nós? Batizamos. Vocês são pastor? Somos. Batizamos. Saiu das águas. ¿Ustedes pueden ayudarnos ao batismo em las águas? Sim, claro. Que rico, venga cá. Pessoal do México, batizei. Fomos saindo da água. Pessoal da Finlândia: can you help us? Yeah, sure. Come here. Jesus loves you. Bye. Não consegui sair mais. A gente batizou uma multidão de gente. Falei: Lani, que é isso? E Deus falou com o meu ouvido: lembra do púlpito que você entregou? Lá da tua igreja? Então, eu tenho te dado as nações. Batiza as nações. Irmãos, contar mais uma aqui e vou encerrar. Teve alguns homens que eram anões espirituais e ficaram gigantes. Tem como diminuir a luz para nós? Podemos mostrar a foto de um Smith Wigglesworth? Põe para nós aí, por favor. Isso, perfeito. Põe o cidadão aí para nós. Smith Wigglesworth. Pouco aparece aí. Esse Smith Wigglesworth era um anão. Era menor que Zaqueu. Como assim? Ele era alcoólatra. Ele era gago. Era violento e analfabeto. Pensa homem baixo. Intelectualmente raquítico. Viciado em bebida. Esse é o Charles Finney, é o outro. Esse também é fera. Então ele é um homem que... Esse é o Seymour, também monstro. Esse, deixa ele aí. Pequeno. Um dia a esposa se converteu. Ela também era do gole, do arrastapé. Começou a ir na igreja. Ele falou para ela assim: se você chegar aqui em casa, depois da hora X, vou trancar a porta e vai dormir para fora. O problema é que era na Inglaterra. E estava nevando. Ele tranca a porta. Ela dorme na varanda ali, quase congelando. De manhã ele se lembrou que tinha esposa, abriu a porta, ela azul de frio, falou: bom dia, meu amor. Vou preparar um café para você, fazer sua marmita. Aquilo quebrou ele. Porque ele achou que ela ia brigar com ele, como fazia antes, quebrar a casa toda. Ela estava agora cheia de Deus, irmãos. Ela falou: fazer teu café, meu amor. Tá tudo bem. Naquela noite ela convidou ele para o culto, ele foi para o culto. Irmão, o Espírito Santo atacou o Smith. Atacou. O cara entrou de bobeira, pá! Gagueiro, desapareceu, nunca mais bebeu. Falou para a esposa dele assim: me ensina a ler. Você quer aprender a ler? Quero. Com mais de 40 anos. Por quê? Quero ler a Bíblia. E começou a juntar as letrinhas da Bíblia ali, ó. Nunca leu outra coisa a não ser a Bíblia. E daí, pastor? E daí que esse anão ficou nos ombros de um gigante. E os reis vieram ouvi-lo. Reis e rainhas vieram escutá-lo. Eu fui lá nos Estados Unidos, em alguns lugares que ele passou. Irmão, faz quase 100 anos, os caras ainda falam dele. Meu Deus. Ele é chamado apóstolo da fé ou pregador dos funerais. Why, pastor?
porque ele mandava os mortos e os mortos ressuscitavam. 23 mortos ressuscitaram. Que isso, pastor? Lugar secreto, presença contínua. Sentar-se à mesa com o mestre, comer do pão que o mestre tem para dar, beber do vinho que só ele tem. Quando a esposa de Smith morreu, ele estava indo pregar, pegando um navio. O pessoal gritou: sai, que tua esposa está morta. Ele voltou algumas horas, até chegarem para avisá-lo, algumas horas para ele voltar. Quando chegou, ela estava fria na cama. Ele abraçou o cadáver e disse assim: Deus, quem está orando aqui é o teu servo Smith Wigglesworth. Não estou pronto para que o senhor leve a minha esposa. Ela é tudo para mim. Valorize a tua esposa, crente. Ela é tudo para mim. Ela que me levou ao evangelho. Por favor, devolva a alma dela ao corpo. Horas de morta. Umas 5 horas estava morta. Ela abre os olhos e fala: Smith, o que você fez? Eu estava andando em ruas de ouro. Eu estava ouvindo os anjos cantando louvores ao Cordeiro que venceu. Eu estava usando vestes resplandecentes e agora estou nesse corpo cansado. Era a segunda vez que ele fazia isso. Ela já tinha morrido antes. Ela falou: Smith, por favor, me deixa ir. No plano de Deus é o tempo de eu ir. Ele chorando disse assim: eu sinto tanta tua falta. Você é tão preciosa para mim. Mas Senhor, faça a tua vontade. Ela morreu. Isso tem que explodir sua cabeça. No bom sentido. Isso tem, assim como acontece comigo, tem que te atormentar. Como é que um homem pode conhecer a Deus assim? Põe o outro para nós, por favor, rapidinho, que a hora está passando. Meu tempo já acabou. Seymour, William Seymour, cego de um olho, filho de escravos, não era eloquente. As igrejas mandaram ele embora porque ele não sabia falar muito bem. Era curto de entendimento. Foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, se nós estamos hoje aqui falando em línguas estranhas e com os dons do Espírito Santo, uma parte da culpa é desse homem, porque ele era o pastor da Rua Azusa, em Los Angeles. Uma igreja que incendiou o mundo. Até hoje tem fogo ainda dessa igreja, irmãos. Oh, meu Deus, as reuniões de Seymour duravam dias. O pessoal estava orando no segundo andar da igreja. Por 3 dias, o prédio caiu. Eles caíram embaixo, ninguém morreu, continuaram orando. Meu Deus. Alguns contam que pessoas levitavam na unção na igreja da Rua Azusa, meu irmão. Poder, por quê? Gastava tempo. Ambiência, ele e Jesus. Põe o outro para nós, vamos encerrar. Charles Finney, advogado de sucesso. Na época do Velho Oeste, para você entender. Ele começou a ver que nos livros de leis dele, jurídicos, falava muito sobre a Bíblia. Ele comprou uma Bíblia e começou a ler. Deus quebrou esse cara. Ele começou a orar: Deus, me reveste de autoridade, me reveste, me salva. E um dia ele orou tanto, com suor, lágrimas, que ele diz na sua biografia que ele sentiu uma coberta, um manto quente abraçando ele. Era o Espírito Santo. Charles Finney era tão cheio do Espírito de Deus, que quando ele passava de trem, dentro do trem, nas estações de trem, as pessoas nos bares se convertiam, sem ouvir ele pregar, só pela presença do Espírito Santo na vida dele. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está à nossa disposição, nós estamos acostumados com muito pouco. Tem mesa preparada para nós, tem um lugar com o teu nome nela. Ele está te chamando, não importa a tua idade, não importa se você é analfabeto, se você fala muitos idiomas, não importa se você é um gago, se você não tem eira nem beira. Ele está te chamando e vai transformar a sua vida. Você pode ficar de pé, por favor, para parecer que vai acabar. E eu queria chamar, eu gostei desse púlpito aqui, está escrito assim: não esqueça de fazer o apelo. Eu quero fazer um apelo para todos nós. Será que, como foi falado aqui na hora das ofertas, será que não tem alguma área que você precisa ser esticado? Que você precisa crescer? Paulo fala: eu era menino, pensava, falava como menino, mas eu cheguei a ser adulto, então eu ajo, penso como adulto. Tem áreas que eu preciso crescer. Quem vai nos fazer crescer? A presença dele. Se você reconhece, talvez nas suas finanças, os anos estão passando e as suas finanças são iguais. Você é o menor da tua casa. Você ainda pede dinheiro emprestado, você ainda deve para o banco. Teu cartão de crédito é uma tristeza. Você sempre está sendo envergonhado por causa de finanças. Ou então, quem sabe, algum vício sexual está te aprisionando, o tempo está passando, você não consegue se livrar disso. Quem sabe é o seu comportamento colérico, você a hora que vê já explodiu. No trânsito, me transforma, pastor, precisa crescer. Quem sabe no trato com as pessoas da sua casa, você precisa crescer. Ah, meu irmão, talvez no tempo de oração, pastor, eu não consigo orar, eu durmo, pastor. Ora de pé, faz igual eu, fica de pé e ora. Aleluia.
Às vezes a leitura da palavra, pastor, eu leio e não entendo nada. Irmão, não tem nada com isso não. Vai você e Deus. Fala, Deus, eu quero entender a tua palavra. Entra na minha mente, Senhor. Onde nós temos que crescer? Ah, pastor, eu sou insensível. O pessoal fala assim, rapaz, que culto. Eu digo assim, que culto? Rapaz, você não sentiu? Senti nada. Quem sabe não é você que precisa crescer nisso. Quem sabe você não foi bloqueado quando era criança, não pode sentir nada. Homem não chora, homem não sente nada. Tem que crescer. Deixa Deus pôr a mão aí dentro e puxar você para fora. Zaqueu se tornou aquilo que o nome dele era, porque Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu, puro e santo, e começou a transformar a vida dele. Dito isso, pastor, você pregou para mim. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deus vai esticar você. Vai mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Zaqueu olhou e disse, olha, eu dou metade do que eu tenho. Eu dou 4 vezes se roubei. Jesus, olha, rapaz, chegou salvação na tua casa. É isso que eu quero, irmãos. É isso que eu preciso. Eu preciso crescer. Eu preciso ir para a Índia com o meu Jesus comigo, para dar ordem aos leprosos, eles serem curados. Nós precisamos crescer, para que nossos filhos olhem para nós e digam assim, eu tenho sede de ser como você é. Eu quero ter o que você tem. Chega de subir em Figueira Brava. É tempo de se assentar à mesa. É tempo de comer do pão que vem do céu. Pão que traz vida. Oh, aleluia. Levanta sua voz de oração, meu irmão. É você e Deus, eu não tenho nada com isso. Há uma mesa preparada. Xalabahai. Nela não falta nada. Ei, xalabahai. Tem óleo da unção sobre a tua cabeça. Quando, pastor? Agora. Você respondeu ao convite da mesa. Tem óleo da unção agora no mundo espiritual deitando sobre a tua cabeça. Óleo que purifica. Deus está te declarando justo. Deus está te declarando santo. Deus está te declarando puro. Aonde, pastor? No Calvário. Ah, meus irmãos, eu vi o Calvário, eu vi o Gólgota lá em Israel. Chorei como uma criança quando eu vi os olhos da caveira na montanha e disse, quem sou eu para poder olhar o lugar no que o meu mestre foi crucificado, onde ele assumiu o meu pecado e me deu a sua justiça. Ele apenas não pagou a tua dívida, ele colocou na tua conta aquilo que era só dele, a justiça dele, a santidade dele, a posição que ele tem. Ele trocou de lugar com você no Calvário. Chega de Figueiras Bravas. Não é um concurso de performance. É um chamado que quebranta a nossa alma. Como barganhar com Deus que tem tudo? Ora, baixai, naragassurabai. Mais um minuto, meus irmãos. Nós gastamos tanto tempo em nada. Gasta mais um minuto aí. Diga, eu tenho sede. Diga, eu tenho fome. Eu quero me assentar à mesa. Oh, coisas firmes e grandes que você não sabe é o que Deus tem para te dar. Orama sereg negia o Shabado neregia venehai Ovanik samanaregia o da hayaregue. Ah, Jesus. Olhamos para Seymour, olhamos para Charles Finney, Smith Wigglesworth, olhamos para George Miller, David Livingstone, olhamos, Pai, para os grandes heróis da igreja contemporânea e vemos como nós diminuímos, como nos falta fervor, como nos falta temor, como nos falta, Senhor Deus, compromisso com a oração, com a palavra, com o jejum. Mas nós queremos voltar, Senhor. Queremos entrar naquele lugar onde o Senhor está nos esperando. Onde há um içar, onde o Senhor nos aperta, onde o Senhor nos toca, onde o Senhor nos puxa, nos remodela, nos estica.
Pai, nós somos gratos pelos coaches, somos gratos, ó Deus, por cada pessoa que traz alguma revelação, é muito legal, mas nós precisamos comer na mesa do Cordeiro, no lugar secreto, como era feito antes, pelos heróis da fé. Nós precisamos voltar ao lugar secreto, onde o milagre público está sendo preparado. Pai, precisamos voltar ao lugar secreto e as pessoas nos procurarem e os nossos familiares disserem: ele agora está orando, ele não vai atender ninguém. Xarabadaga, surabai, querererê. Mais alguns segundos, irmãos. Aleluia. Com a permissão do pastor Adilson e dos obreiros que estão aqui, eu queria pedir que vocês ficassem de pé, por favor. Eu preciso te falar uma coisa para nós estarmos encerrando. Se você pode ficar de pé, se é possível. Eu acho que chegou um tempo, irmãos, nós precisamos tomar uma atitude concreta. Eu queria desafiar você. Se você entende que é Deus que está falando com você isso, há 30 dias de oração, 1 hora por 30 dias. Pastor, e se eu não conseguir? Pelo menos você tentou. Se você conseguir me mostrar na Bíblia que isso não é bíblico, eu mudo as minhas palavras. Mas oração é bíblico. 1 hora por dia, o mestre falou no jardim: não podeis vigiar comigo nem sequer 1 hora. Acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco mais cedo. Mas põe no teu coração: eu vou orar 30 dias, 1 hora. Sabe o que vai acontecer? Antes de 30 dias, Deus vai mudar a tua história. Esses demônios que estão dando chute na sua cabeça, eles vão ser quebrados pelo poder da unção que Deus vai estar derramando na sua vida. Pastor, e se eu falhar? Querido, tudo bem, você tem filho? Quem tem filho aqui? Se teu filho falhar, que você faz? Expulsa ele de casa? Não, você fala assim: ô, você é uma benção, hein? Bora, vamos almoçar. Esse dia minha esposa brigou com meu filho lá. Meu filho é um querido, ele não respondeu nada, ele é mais alto que eu, graças a Deus. Minha esposa falou um monte para ele. Ele olhou para ela, não deu uma palavra. À noite eu falei: filho, vamos jantar. Ele ficou tão sem jeito que ele não queria nem jantar. Eu falei: cara, vamos jantar, cara. Vamos sentar à mesa. Eu estava bravo com ele? Claro. Eu amo ele muito mais do que eu estou bravo. Querido, se você falhar nesses 30 dias, Deus vai olhar para você e falar assim: é isso aí, rapaz, continua. O que eu faço, pastor? Conta. É 30 dias. Falhou? Não é que você vai recomeçar. Vamos supor, você orou 20 dias e parou de orar, está devendo 10. 1 hora. Põe uma música como essa aqui de fundo, que tem 1 hora de duração, e vai ali. Pastor, não tem um assunto. Diga isso. Eu já fiz isso. Senhor, não tem assunto. Eu não sei o que dizer. Já está falando, crente. Deus, é complicado orar. Pois é, difícil, né? Queria estar agora comendo um lanche, mas estou aqui orando. E daqui a pouco a lágrima vem. Às vezes não vai vir nada. Às vezes você vai orar 1 hora. Você vai dizer: meu Deus, será que o céu está offline? Será que eu estou sem crédito? Cadê Deus? Mas vai ter dias que você vai orar e o céu vai descer baixinho na tua vida. Não importa. 1 hora. Mas não para você sair daqui chateado: meu Deus, vou ter que orar 1 hora. Com alegria, irmão. Vai mudar a tua história. Vou contar essa história rapidinho e vou terminar. Meu Deus, como esse homem tem história. Pois é, quem ora tem história. Estava pregando antes de viajar para Israel, numa igreja muito grande de São Paulo. O apóstolo lá da igreja falou assim: lá em Israel, um homem vai te dar uma chave. E o cara é homem de Deus, né? Eu fiquei procurando em Israel quem ia dar a chave. A pessoa olhava para mim assim, eu já ficava assim. Lá no Yadernit, onde é o Rio Jordão, eu batizei uma família. O cara sentou do meu lado. E ele falou assim: I have a key to give you. Tenho uma chave para te dar. Cutuquei minha esposa: fala de novo. Eu tenho uma chave para te dar. Que chave é essa? Ele passou para mim. Eu vou escrever um livro sobre isso. As chaves, os versículos, o que tinha que fazer. E ele falou para mim assim: há 3 anos atrás eu estava quebrado financeiramente. Hoje eu sou um bilionário. Só que é em dólar, irmão. Dói mais, né? Não é real, é dólar. 1 bilhão de dólares é 5 bilhões de reais. Eu falei assim: pois é, eu estou de carona, eu vim de carona para o Yadernit. Tem como você me levar de volta para o hotel? Ele falou: tem. O carro mais lindo que eu já vi elétrico. Eu falei assim: isso aqui é um carro, um Transformers? O que é isso? Deus falou, usou um profeta. Peguei a chave, estou usando ela, e a vida está mudando. Começa a orar, coisas assim vão começar a acontecer com você. É Deus te ativando, te chamando para a mesa, para te fazer crescer. Pense sobre isso. Comece a orar. Não quero que você levante a mão para depois você ficar se sentindo culpado. Não quero colocar a culpa em você, irmão. Senão isso não me chama mais. Eu quero que você ore, querido. Que tem um céu aberto te esperando num quarto fechado. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte?
Aleluia, a Ele a glória, a Ele louvor. No final ali, estou te esperando, deixa Deus te usar. Você pode pagar com Pix, dinheiro, acho que só. E cartão, a gente usa a maquininha da igreja se for preciso, mas você pode fazer o Pix. Me ajuda aí para a Índia, lá no céu vai aparecer os indianinhos e falar para você assim, obrigado. Eu não sei como é que fala obrigado indiano. Deus abençoe vocês, queridos.